O crime ocorreu neste sábado, por volta do meio-dia, e chocou o município. Genivaldo Batista Bezerra, depois de matar a mulher, Maria do Socorro Borges, fugiu para rumo ignorado, mas na tarde deste domingo acabou se entregando. Há quase 2 meses atrás, Socorro teria flagrado o marido em cenas íntimas com a própria filha menor de 14 anos. Familiares da menina prestaram uma queixa na delegacia de abuso sexual de menor e pediram que a polícia investigasse o caso. Já em Cruzeiro do Sul, Maria do Socorro teria negado o abuso e disse que se tratava de um mal-entendido. Mas, em Marechal Thaumaturgo, acabou confessando que realmente o abuso ocorreu. Esse depoimento também foi confirmado pela menor, que contou detalhes sobre o relacionamento que manteve com o pai. Neste final de semana, depois de passar mais de 40 dias em Cruzeiro do Sul, a tragédia aconteceu. Genivaldo foi até Thaumaturgo tentar reatar o relacionamento com Socorro, que disse não querer mais nada com ele. Foi quando o agente armado com uma faca desferiu de 3 a 4 golpes na mulher, que morreu na hora. Genivaldo, após cometer o crime, acabou entrando na mata e foi perseguido por dezenas de pessoas, entre elas familiares, polícia civil, militar e 61 bis. Encurralado, acabou se entregando à polícia, onde foi em seguida encaminhado à delegacia de polícia civil de Cruzeiro do Sul. Com os pés ainda sujos de lama e o corpo arranhado pela mata, ele passou por exame de corpo de delito na própria delegacia de Cruzeiro do Sul. Com uma certa frieza, Genivaldo nega ter estuprado a filha e tenta criar argumentos para justificar o ato. Ela disse que ia fazer tudo para afastar eu da família. É tudo que eu não queria. Afastar de que forma? Vocês ficaram separados? Ficar separado, e eu disse para ela que eu só aceitava se fosse com a ordem judicial. E você confirma que você mantinha relações sexuais com a sua filha? Confirmo não. Justamente é isso aí que mais me magoa, a situação aqui hoje. Ela teria pego você com a sua filha na cama, os dois? Houve alguma coisa nesse sentido? Na cama sim, fazendo sexo não. Mas vocês estavam sem roupa? Não. E o que é que vocês estavam fazendo na cama? Nada. Eu estava acariciando como qualquer pai acaricia qualquer filha. A tua filha teria confessado que vocês teriam mantido relações sexuais? Ela teve envolvimento com a mãe dela depois que foi daqui. Com a família dela, a parte da mãe dela. Foi ontem que você chegou em Marechal Thaumaturgo? Antes de ontem. Antes de ontem, né? Aí esse crime foi planejado? Não. Você achava que você ia tirar a vida da sua mulher? Não, de jeito nenhum. Jamais eu pensaria isso. E como é que aconteceu? Você chamou ela para conversar e discutiram? Como foi? Nada disso. Foi tipo assim, eu fiquei lá na casa, ela não queria que eu ficasse. Só que eu liguei para ela pegando autorização, pedi a autorização, porque a gente tá resolvendo as coisas tudo de boa. Aí ela não pôde atender. Aí quando ela atendeu, eu já estava lá na casa, ela não gostou. Eu digo, não, eu só dormi aqui, que tu não tá aqui, eu fui dormir na casa, no quarto do meu filho. Aí de manhã cedo eu entreguei a chave para ela. Aí quando foi, ela disse, some, olha, vaza, tchau. Eu digo, tudo bem, tranquilo. Aí eu já fiquei meio, porque aqui a gente começou para lá a gente conversar, a gente reuniu com os filhos, que o momento era esse, né? Eu estava afastado dos filhos por 47 dias, então eu resolvi ir para lá para conversar com os filhos, realmente. E lá um momento eu estava na casa do meu irmão, no quarto lá de hóspede, aí ela chegou, aí bateu no meu ombro, aí eu estava dormindo. Aí eu me alertei, estiquei a mão para ela, ela já foi recusando, né? E disse, eu quero conversar contigo. Tranquilo, nós conversamos. Tu vai entrar aqui? Não. Conversar aqui na mesa. Aí saímos para a cozinha, aí a gente começou a conversar. Aí ela disse que perguntou se eu ia ficar em Thaumaturgo. Eu digo, vou até ser resolvido o assunto que nós temos para resolver na justiça. Aí ela disse, então se eu vou fazer tudo para lhe tirar daqui, da sua família. Eu digo, mas por que o nosso combinado não era para mim vir para perto da família? Não combinei contigo? Ela disse, não, mas eu estou pensando assim, e é porque tem que ser assim mesmo. Se você não sair, eu saio. Aí então, você deu o primeiro golpe, ela saiu correndo, você continua atrás dela? Não. Quando eu encontrei ela, eu peguei pelo coleirinho, virei e fiz o acontecido. Tem algum arrependimento? Sim, tem. E agora, como é que ficam os teus 3 filhos? Não sei, Deus que sabe aí, a forma que vai ficar. Totalmente difícil, mas na penal eu já estava desde quando
eu me afastei dos meus filhos. De acordo com o promotor da Infância e Adolescência, Alequine Lopes, o caso já estava sob os cuidados da Promotoria Criminal, que levantava provas para pedir a prisão do acusado. A promotoria oficialmente ainda não tinha conhecimento, porque a vara da infância foi instalada recentemente e esses crimes sexuais contra criança, apesar de serem da competência da vara da infância, ainda não haviam chegado para serem resolvidos. Por exemplo, o inquérito policial referente a esse assunto, né? Vou pedir agora para ver esse inquérito, para ver como é que está o pé da situação nesse inquérito, né? Se existe já algumas provas coletadas e quais são as provas que nós podemos incluir para efetivamente buscar uma justiça para esse caso aí. Caso seja confirmado o abuso sexual do pai com a filha, em que se enquadraria esse caso aí? Ele se enquadra em estupro, né? Por causa da situação da dependência da filha com o pai, apesar dela já ter mais de 14 anos, já ter ultrapassado os 14 anos, se enquadra em estupro devido à violência que existe no temor, como a própria jurisprudência diz, o temor reverencial que se fala, que é quando a pessoa tem uma relação de reverência e de temor com outra, que ao ponto de uma palavra daquela pessoa ser praticamente uma ordem, né? O delegado responsável pela circunscrição de Marechal Thaumaturgo, Lindomar Ventura, disse que já vinha investigando esse caso e que o procedimento certamente levaria à prisão do acusado, principalmente após o depoimento da mãe e da filha confirmando o abuso sexual. Agora são dois crimes, né, em investigação. O primeiro crime chegou ao nosso conhecimento no final do mês de fevereiro, uma denúncia de que o Genivaldo, né, o autor, estaria cometendo abusos sexuais com a própria filha. De modo que procuramos saber a veracidade naquele momento, a veracidade dos fatos, e a primeira versão da mãe da vítima, né, e da própria vítima, é de que isso não estaria acontecendo. Somente no segundo momento é que houve um outro depoimento, e aí essa vítima acabou colocando, né, que esses abusos haviam realmente ocorrido. Ela disse que chegou a ver em que situação o marido com a filha? A mãe não chegou a ver nenhum ato acontecendo, né? Ela simplesmente presenciou um fato dentro de casa e aquilo acabou gerando uma desconfiança nela. A menor confessou? A menor, no segundo depoimento, confessou, né? E a informação que nós temos é que na sexta-feira, dia 5, o autor conversou com a ex-esposa e combinou de ir até Marechal Thaumaturgo para visitar os filhos. De modo que não havia nenhum sinal de ameaça ou de perigo iminente nesse caso. A nossa urgência era em concluir o inquérito do primeiro fato. E já no sábado, combinaram de ter uma conversa, inclusive na casa do irmão do autor, e nessa conversa, segundo ele, ela tocou em alguns assuntos que o desagradaram, né? E este assunto foi justamente, conforme palavras dele, justamente sobre o fato anterior, de que ela iria levar o caso, né, até o fim, e iria manter a versão de que realmente teria ocorrido o abuso sexual. Essa pode ter sido a motivação do crime? Ele coloca isso como motivação do crime. Segundo ele, ao sair de Cruzeiro do Sul, a intenção era apenas visitar os filhos, né? E chegando lá, a partir dessa conversa que tiveram na casa do irmão do autor, a partir do momento que ela mencionou esse assunto, segundo ele, perdeu a razão, se armou com a faca que ele estava levando dentro da mochila. Segundo ele, no dia seguinte, que seria ontem, ele iria para um sítio lá próximo e colocou essa faca dentro da mochila. Então foi com essa faca, que era da casa, né, da residência onde ele morava com a vítima. Ele pegou essa faca, correu atrás dela na rua e antes que ela chegasse na casa dela, ele
Ele segurou ela pelo pescoço, a versão dele, deu um primeiro golpe no estômago, um segundo golpe mais acima no peito, né? E depois que ela caiu, ele ainda esfaqueou pelas costas. E nós temos agora ainda alguns depoimentos a serem colhidos para a gente esclarecer algumas dúvidas. Temos ainda algumas perícias a serem feitas. Nós estamos com celulares e alguns pertences, né, tanto da vítima quanto do autor, e vamos comprovar se estava realmente havendo um contato frequente entre vítima e autor.